Salve, salve minha família, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo do canal Além do VAR e é o seguinte, saiu a convocação, certo? Finalmente a gente teve aí a conclusão dessa novela gigantesca, certo? Neymar então convocado para a Copa do Mundo oficial. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Júnior Santos. Pronto. Ele deixou pro último, né? Já anotou na lista. Né? A reação da plateia. Galera. A gente já tem os 26 convocados, algumas grandes surpresas aí na lista do Ancelotti. E aí vamos falar um pouco aqui, né, de todos esses temas. Vou começar aqui com o tema Neymar, tá? Cara, assim, eu tava torcendo muito por essa convocação do Neymar. Entendo completamente quem não queria a ida do Neymar. Acho que tem bons pontos para defender a não ida do Neymar e também tem bons pontos para defender a ida do Neymar, tá? É um jogador, assim, muito experiente, um ídolo na seleção brasileira, principal artilheiro, principal assistente da seleção. Um cara que traz um peso muito grande pro elenco, um cara que se relaciona muito bem em vestiário, que é ídolo de todos os jogadores e que pode influenciar positivamente aí para esse ambiente extracampo da seleção e também em campo, tá? Um cara que vai poder evoluir e demonstrar muito mais aí do seu futebol durante a Copa do Mundo, durante os amistosos, treinos, tem tudo para realmente ganhar minutos e ser um jogador importante aí na seleção brasileira, tá? E aí, galera, eu trago o ponto aqui principal, foi o momento da convocação ali. Vou ver se eu consigo colocar um trecho para vocês aqui. E aí, teve aquela cena ali de quando o Neymar foi convocado, eu achei muito emocionante. Me emocionei muito aqui em casa, estava assistindo com minha filha e com minha esposa. Minha filha ainda é bebê, né? Tem 4 meses. E a gente estava aqui assistindo, estava muito na expectativa. Eu e minha esposa vem acompanhando os jogos do Neymar. Eu fui recentemente no estádio ver um jogo dele pelo Santos, né? E, cara, assim, foi uma sensação indescritível, sabe? Realmente, eu nunca passei por isso numa convocação de Copa do Mundo. Foi uma emoção muito forte. Quando ele fala o nome do Neymar ali, eu vejo que a galera vai ao delírio lá dentro do evento. Todo mundo comemora, todo mundo grita. Porque eu acho que lá no fundo, cara, até mesmo as pessoas que criticam a ida do Neymar, que criticavam, que realmente falavam que não deveria ir por isso e aquilo, no fundo, algumas delas ficaram felizes pela ida do Neymar. Porque pelo tamanho que o Neymar tem na nossa seleção, pela história que ele tem, como jogador de futebol e também por todo esse período tumultuoso que ele vem passando na carreira dele, com diversas lesões, um jogador que demorou muito para se recuperar, que sempre foi dúvida se voltaria a jogar e voltou a jogar, tá atuando, tá tendo sequência, apesar de não estar no seu auge físico ou técnico, é um cara que tem potencial para ser importante, tá? E aí, achei muito bonito essa comoção do povo brasileiro, sabe? De realmente valorizar um atleta que é de dentro do nosso país. Porque eu vejo que a gente tem essa síndrome do vira-lata que a galera fala e virou até meme isso, né? Que o brasileiro ele sempre prioriza as coisas de fora. Atletas de fora, lugares lá fora, enfim, cidades lá fora. E enquanto a gente tem muitas coisas incríveis aqui dentro do Brasil que são deixadas de lado por coisas de lá de fora quando a gente deixa de valorizar o nosso próprio país e as nossas próprias coisas, né? E o Neymar, ele é muito importante não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, cara. Você vê o tamanho desse cara, no momento que o Ancelotti ele fala ali que existia uma comoção pró Neymar, da galera dando conselhos, influência e tudo mais, e várias pessoas falando sobre o assunto. Falou que isso não teve nada a ver com a decisão dele. Acredito muito nele e acho que eu consigo enxergar o que o Ancelotti vê que o Neymar pode agregar nessa seleção, principalmente na parte em que ele cita que o Neymar é ídolo dos jogadores, que o Neymar pode trazer um bom ambiente ali de vestiário, um bom ambiente para a seleção brasileira, além do fato de que é um jogador diferente que pode trazer boas atuações aí para o Brasil, né, como já trouxe diversas vezes. Enfim, é muito bonito isso, me emocionei muito, a gente viu a emoção ali de diversas pessoas que estavam lá, que estavam fora, o povo gritando, a galera pedindo por Neymar, depois quando sai todo mundo
fazendo festa. Inclusive, Ancelotti demorou para falar o próximo nome por conta do barulho que estava dentro do evento. Quando mostrou a câmera, o pessoal todo gritando e tudo mais, enfim. É isso aí, cara. É um ídolo geracional da seleção brasileira. Um cara que merece respeito pela história que tem no futebol, né? Falando de futebol, tá, galera? Coisas extra-campo aí pra mim é irrelevante, tá? Eu realmente tô falando aqui do Neymar como um atleta de futebol, pela história que ele tem como jogador de futebol e o que ele mostrou pra gente até hoje, sendo o nosso ídolo, o nosso principal jogador durante muito tempo. E hoje, apesar de não ser, a seleção não vai girar em torno do Neymar, é muito importante a gente ter esse cara lá para poder trazer alguma surpresa, alguma coisa diferente ali que possa vir dele, que é um gênio do futebol, tá? Enfim, vamos falar do resto da lista. A gente teve ali algumas novidades, como o Everton, por exemplo, no gol, né? O Everton no gol, assim, pra mim, eu já esperava que tivesse alguma surpresa no gol ou na lateral, porque o nosso gol, assim como a lateral, são incógnitas, são áreas ali do campo onde a gente tem um problema absurdo, assim. O gol, principalmente porque o Alisson, ele vem de um momento muito conturbado, porque tá voltando de lesão, ficou fora, se eu não me engano, de 120 jogos aí essa temporada. Não voltou a jogar até agora, tem uma expectativa de que ele volte a jogar no próximo jogo. Já vem treinando há um certo tempo, então o Ancelotti convocou ele muito porque ele certamente estará à disposição da seleção quando a seleção estrear, né? Porque já vai jogar aparentemente o próximo jogo pelo Liverpool. Enfim, vamos lá. Aí a gente tem aí essa surpresa do Everton. Achei boa a convocação do Everton, tá? Porque é um goleiro experiente. Como a gente ainda tem incerto quem vai ser o nosso goleiro titular, é muito bom a gente ter um cara com esse nível de experiência e com esse nível de qualidade, tá? O Everton é um bom goleiro, um ótimo goleiro. Vem tendo boas defesas, boas atuações aí em clube, tá? Apesar de não ter sido convocado, ele passa realmente essa segurança que a gente precisa para caso os outros dois goleiros que não vêm bem, não estarem realmente ali num momento bom, numa fase boa, ele poder suprir essa necessidade que a gente tenha de repente ser titular ou de ser ali um primeiro reserva, no caso se o Alisson se recuperar, né? E aí o Ederson também tá num momento técnico de declínio, assim, né? O Ederson, perdão, o Ederson não vem jogando bem, tá? Então é bom ter o Everton com essa bagagem toda de experiência na seleção brasileira. Aí a gente tem aqui, então, defensores, a gente tem Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, que a gente já sabia que ia. Léo Pereira, para mim, eu ainda estava na dúvida se iria ou não, apesar de eu estar mais tendendo para o lado de que talvez pudesse ir. Estava disputando vaga ali com o Alexandre do Lille, que também teve uma boa atuação, na minha visão. Mas realmente acho que pelo último histórico aí, o Léo Pereira estava à frente do Alexandre. Realmente pelas boas atuações que fez, não só no Flamengo, mas na seleção brasileira quando foi acionado, tá? E aí o Ibanes, tá? O Ibanes está nessa lista muito pela ausência do Éder Militão, mas é um jogador também que eu já esperava que tivesse aí, porque é um jogador que traz essa necessidade que o Brasil tem de um lateral que tenha bons pontos defensivos. O Brasil precisa desse tipo de lateral. O Ibanes pode atuar como lateral, apesar de ser um zagueiro ali, né? Mas ele também já atuou como lateral e pode atuar. Inclusive atuou muito bem quando atuou como lateral. Então, pontos aí para o Ibanes, também acho que totalmente justificava a convocação dele, mediante a toda essa situação aí que a gente está vivendo na seleção de lesões e ausências, enfim. A gente tem aqui o Danilo também. Danilo, uma convocação mais polêmica, mas que a gente já saberia que ia, né? O Ancelotti já tinha deixado claro que levaria o Danilo. Não acho um absurdo o Danilo ir, tá? Apesar de ser uma convocação meio realmente polêmica para se pensar, eu com certeza não cravaria que eu levaria o Danilo, mas é um cara muito versátil. O Danilo ele pode atuar tanto de lateral esquerdo, como lateral direito, como zagueiro. Então você tem essa versatilidade. Um cara também experiente, né? Que pode ajudar aí no grupo, como realmente um líder ali, um cara muito próximo ao Ancelotti, com uma certa bagagem, com uma certa experiência em Copa do Mundo, para poder agregar de muitas formas aí pro vestiário também, tá? Enfim, a gente tem a convocação do Danilo aí, então. O Wesley
eu também tinha dúvida se iria ou não, apesar de eu achar também que iria, mas não tinha certeza, porque o Wesley ele estava jogando mais como um ala, mais como um meio-campo às vezes ali também. Mas eu gostei da convocação do Wesley, um jogador mais ofensivo, um estilo de lateral um pouco diferente dos outros que a gente tem na seleção, tá? Como é o caso do Douglas Santos, do Alexandro, que são laterais um pouco mais voltados para o contexto defensivo do que o Wesley. O Wesley é muito mais ofensivo e acho interessante a gente ter diversas formas de jogo diferentes, a gente não só se plantar um único esquema de jogo, porque para determinados jogos a gente vai precisar realmente de estilo de jogo diferente, tá? Então acho bom também a convocação do Wesley. Aí a gente tem o próprio Alexandre do Flamengo, que não vem vivendo um bom momento, né? Assim, tudo bem, é um bom lateral, mas a gente tem aí outros laterais que estão desempenhando muito melhor que ele no Campeonato Brasileiro, certo? Mas tudo bem, assim, eu acho que foi muito priorizado pela experiência e eu também concordo. Você tem outros laterais que estão jogando melhor que ele no brasileiro, porém são laterais que não têm experiência internacional, são laterais que não têm experiência em Copa do Mundo e que talvez sentissem essa pressão, porque essa Copa do Mundo a gente vai com uma pressão gigantesca. Muitos anos sem vencer a Copa do Mundo, certo? Muita cobrança em cima da seleção, um ciclo muito tumultuoso, um ciclo de diversas dúvidas, né, de diversas más decisões administrativas da presidência da seleção anterior, né? Enfim. E então a gente tem aí o Alexandro indo, mas eu vou citar aqui alguns nomes, como é, por exemplo, o caso do Luciano Juba, do Bahia. Vem jogando muita bola, irmão. Tipo assim, vem jogando muita bola. Foi convocado em um ciclo aí. Não chegou a jogar, mas assim, a bola que o Luciano Juba tá jogando, ela tem que ser trazida aqui como um ponto também, tá? Porque também seria muito merecido se tivesse aqui nessa seleção. Mas o Alexandre tá indo justamente pela experiência, né? Ele falou ali que em alguns setores do campo ele priorizou muito mais a experiência dos jogadores. E eu entendo isso, acho também muito plausível. Douglas Santos, tá? Então Douglas Santos a gente também já tinha uma base de queria. Tá? Essas laterais do Brasil, galera, é meio tipo assim, a gente não tinha muitas opções assim gigantescas e opções extremamente fora de contestação, fora de discussão, porque são áreas carentes aí do nosso campo. Mas enfim, pelas opções que a gente tinha, acho que também são boas decisões aí, tá? Aí meias, a gente tem Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães. A gente também já sabia que iria. O Fabinho, acho que, pô, muito mérito do Fabinho também. O Fabinho jogou muito bem na última data FIFA. Teve boas interceptações, um cara que é sólido defensivamente. Para ter essa vaga de volância aí, de repente ser um primeiro reserva do Casemiro, ou então até disputar a titularidade, porque a gente também tem que tirar essa parada de que os jogadores estão com vaga garantida na seleção como titular, tá, rapaziada? O Ancelotti ele não trabalha dessa forma. O Ancelotti ele prioriza sempre quem tá indo melhor em treino, em amistoso, em jogo. Então ele vai priorizar quem estiver jogando melhor. Então a gente tem que enxergar a seleção do Ancelotti de uma forma totalmente diferente, tá? Se algum jogador não estiver indo bem, cara, e outro tiver melhor, ele vai colocar, não adianta. É o Ancelotti, ele vai ser assim, tá? Então, enfim, a gente tem aí Danilo também, assim, pô, Danilo muito merecido. O Danilo do Botafogo, né? Um cara que, assim, que pô, vem jogando muita bola, tá? Se provou muito ali na última data FIFA. No jogo contra a Croácia, chegou pelo menos 3 vezes ali no gol, né? Contra a Croácia ou contra a França, eu não me lembro, acho que foi contra a Croácia. Aí chegou muito ali na área, fez um gol ali que foi assistência do Vinícius Júnior, certo? Deu 2 ou 3 bons chutes no gol. Então, um meio-campista que, apesar de jogar mais recuado, ele chega muito na área. É muito bom a gente ter um cara com características, de novo, diferentes do que a gente já tem. Porque a gente cria modelos de jogo diferentes para situações diferentes. Como ele serviu muito bem no caso da Croácia, tá? Então, vamos lá. A gente tem então aqui também Lucas Paquetá, que ainda era uma dúvida, mas que eu já esperava que tivesse na lista. De novo, versatilidade e qualidade, irmão. Tipo assim, o Lucas Paquetá, ele é muito versátil. Do meio para frente, ele já jogou em basicamente todas as posições. É um cara que você pode jogar como um 10, um cara que você pode jogar como um 5, é um cara que você pode jogar como um 8 mais nas entrelinhas ali, atrás de um centroavante, ele também pode fazer isso.
ele já atuou em diversas funções aí desse meio para frente. Então é muito bom você ter um jogador que pode te trazer essa versatilidade gigantesca, como é o caso do Lucas Paquetá. E vem jogando bem também aí no Flamengo, certo? Então, assim, tá melhorando, vem jogando bem, melhorou muito do que tava jogando antes, certo? Então, também acho que merecido aí pro Lucas Paquetá tá nessa lista, tá? E aí a gente tem os atacantes aqui. Endrick é um nome que eu já fiz um vídeo aqui dos motivos pelo qual o Endrick deveria ir para a seleção brasileira. E aqui, mano, o Endrick, ele é muito diferenciado. Um cara que resolve, que entra para resolver, para mudar o jogo. E a gente não tinha como abrir mão de um jogador desse nível. É um cara que vem jogando muita bola, cara. No Lyon, o Real Madrid chamou o cara de volta. Porque fez a cagada de emprestar pro Lyon. E aí não acho que foi uma cagada num contexto futebolístico, assim, tipo, o Endrick, ele teve a ida pro Lyon como uma forma de realmente evoluir o futebol dele, mas o Real Madrid desacreditou do futebol do Endrick em diversos momentos. Vários treinadores não acreditaram no futebol do Endrick, não deram grandes oportunidades para ele, inclusive o próprio Ancelotti, depois o Xabi Alonso, mas enfim, é isso aí. A gente teve aí a convocação do Endrick, que eu acho que foi merecida, e que eu acho que vocês também acharam que o Endrick deveria ter sido convocado. Tá? Então vamos lá, Gabriel Martinelli. E aí é um jogador que poderia ou não estar na lista. Acho que estando tudo bem, não estando também tudo bem. É um bom jogador, tá? Enfim, também é um cara que eu já esperava que tivesse, tá? Mas que não seria surpresa se não tivesse. Igor Thiago, muito merecido. O cara que vem jogando muito bem na Premier League. Vice-artilheiro da principal liga do mundo, a mais competitiva, né? Enfim. E, cara, assim, não tem o que falar, velho. Vem metendo muito gol, vem jogando bem. Um exímio batedor de pênalti, né? E assim, pra mim, poderia estar ou não poderia, ainda tava em dúvida, mas merecido estar aí também. Luiz Henrique, merecidíssimo. Merecidíssimo, assim. Muita bola jogada desse cara. Quando entrou pra jogar na seleção, tomou o protagonismo pra cima. É assim, é bizarro. Em jogos que esse cara entrou pra jogar, que a gente achou que o protagonismo seria de outras pessoas, a gente tava esperando o protagonismo do Vinícius Júnior, do Rafinha, ele pegou o protagonismo pra ele e mudou o jogo, cara. Mudou completamente o jogo. Tá ligado? Então assim, velho, não tem o que falar. Muito merecida a convocação do Luiz Henrique, velho. Tá? E é um jogador que pode surpreender muito, porque tem uma capacidade de 1 para 1, uma capacidade de drible muito absurda. Tá muito absurdo. É um cara realmente diferente. Matheus Cunha, também merecido. Tá? O Matheus Cunha ele traz um equilíbrio ofensivo e defensivo muito bom. Uma marcação sem bola muito boa. O Brasil precisa porque os jogadores do ataque não voltam tanto. Então, muito importante ter o Matheus Cunha. Se sacrificou muito nos jogos que jogou por conta dessa questão defensiva. E assim, também acho que merecido. Também é um cara que a gente já sabia que estaria aí. E aí o Neymar de novo. E aí tem todos os pontos que eu trouxe para vocês aqui do Neymar. E do quanto ele pode agregar nesse elenco positivamente, tá? Principalmente por ser um jogador experiente. Principalmente por ser um cara que é ídolo de basicamente a maioria dos jogadores ali da seleção, né? E pode trazer um ambiente muito melhor. Sabe? Se eu fosse um jogador, eu me sentiria muito melhor de entrar com um cara do calibre do Neymar jogando no meu time, tá ligado? Me passa muito mais confiança, tá ligado? Me passa muito mais confiança. Sem contar que o Neymar ele tem o respeito de muitos adversários aí, de outras seleções, né? A gente viu ali um jogo do Brasil contra a Argentina, onde o Rafinha ele provocou os jogadores da Argentina, e a gente viu o tamanho da falta de personalidade de toda a equipe do Brasil, que nem sequer defenderam o Rafinha quando foi preciso, né? Uma seleção totalmente desunida naquele contexto. O Rafinha, os caras foram pra cima do Rafinha, trombaram o Rafinha. A gente não viu ninguém indo lá pra realmente defender o Rafinha. Então, porra, falta muita personalidade nessa seleção. E o tamanho que o Neymar tem, talvez seja uma boa resposta aí pra trazer uma personalidade, uma garra, uma vontade, uma mudança positiva nessa seleção em questão de mentalidade, tá ligado? Então é isso aí. Rafinha, a gente já sabia que ia também, muito merecido, tá? A galera fala que Rafinha e Vinícius Júnior são bagres, não são, rapaziada. Não são. São caras que ainda não conseguiram apresentar 100% do seu futebol na seleção,
mas que assim, em clube é indiscutivelmente estão na primeira prateleira do futebol mundial hoje, pô. Não tem como discutir. Rafinha disputou bola de ouro aí temporada passada. Essa temporada também poderia até ser discussão de bola de ouro. Infelizmente se lesionou aí, ficou fora aí do último mata-mata aí do Barcelona na Champions League. Mas assim, irmão, um cara que já disputou bola de ouro, que tá entre os principais jogadores do mundo, um cara que joga a bola bem, tá? E que, porra, velho, pode ser um jogador gigantesco aí, né? Se encaixar nesse time da seleção. Aí a gente tem que realmente torcer para que ele apresente um bom futebol, assim como o Vinícius Júnior também, que já disputou bola de ouro, deveria ter ganhado, inclusive, quando o Rodri ganhou, e ganhou um The Best pela FIFA, ou seja, foi o melhor jogador do mundo pela FIFA. Então, irmão, não tem o que falar, velho. Os caras são grandes aí no futebol mundial e acho que tem muito a demonstrar aí, tá? Essa seleção. E aí tem o Ryan e o Vinícius Júnior, né? Ryan, de novo, um merecidaço. É um cara que vem comendo a bola lá no clube. E, porra, velho, acho que com a ausência do Estevão, o Ryan era ali uma ótima opção para fazer essa reposição do Estevão, tá? Bom, pessoal, tô aqui editando um vídeo agora, tá? Infelizmente meu celular descarregou, então eu não pude gravar aí o encerramento do vídeo, tá? Então, cara, assim, deixa aqui meus agradecimentos a todo mundo que assistiu o vídeo aí, tá? Eu tava falando aí em relação ao Ryan, né? E assim, o Ryan é muito merecido, tá jogando muita bola e, tipo assim, depois de perder o Estevão, era uma peça muito boa ali pra gente ter como opção, tá? Enfim, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta aí o que vocês acharam da convocação do Neymar, cara. Tipo, se vocês estavam torcendo, se vocês não estavam torcendo, se vocês acharam que foi ruim, que foi bom. Enfim, deixa seus comentários aqui. Eu vou trazer um vídeo um pouco mais aprofundado aí depois, rapaziada, né? Falando sobre como essa seleção vai jogar, né? Como eu acho que na minha visão a seleção vai jogar, se o Neymar vai ser titular, se não vai ser, enfim. A gente vai trazer diversas boas discussões aí pra gente ter. Então, um abraço, um beijo aí pra todo mundo, rapaziada. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, curte, ativa o sininho, faz tudo aí, beleza? Então é isso, tamo junto, valeu, falou, é nóis.